Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Monique, bem-vindos de volta ao meu canal. Se você gosta de conteúdo assim, já se inscreve, já deixa um joinha que ajuda bastante na divulgação. Então, sem delongas, bora pro vídeo de hoje. Bobby Jamison nasceu em 4 de agosto de 1965, Sherilyn Jamison dia 5 de novembro de 1968 e a Madison Jamison nasceu dia 1º de agosto de 2003. Na época do acontecimento, Bobby tinha 44 anos, a Sherilyn 40 e a Madison 6 anos. Em 8 de outubro de 2009, a família Jamison foi vista pela última vez no sudeste de Oklahoma por um homem que vivia nas montanhas. Mas a testemunha afirmou que viu apenas a família e ninguém mais durante aquele período de tempo. A família estava naquela área para visitar um terreno de 40 hectares próximo da cidade de Red Oak, a cerca de 48 quilômetros da sua residência na cidade de Eufaula. E eles planejavam comprar esse terreno para viver em um container de armazenamento que eles mantinham em seu quintal. Em 16 de outubro, 8 dias após o desaparecimento da família, caçadores em uma localidade remota da floresta encontraram a caminhonete deles abandonada e trancada a cerca de 402 metros de distância de uma localização conhecida do grupo. Os corpos não foram encontrados, mas Maisie, que era a cachorra da família, foi encontrada desnutrida dentro do carro, mas ainda estava viva. Investigadores também encontraram documentos de identidade, a carteira e o celular de Bob, a bolsa de Sherilyn, jaquetas e um aparelho de GPS e uma quantia de $32 mil em uma bolsa debaixo do banco do motorista. O celular de Bob tinha uma foto da Madison, que se acredita que foi tirada no dia anterior ao desaparecimento. A caminhonete não apresentava nenhum sinal de briga ou arrombamento e o ex-xerife do condado, Israel Belchamp, disse que acreditava que eles foram forçados a sair do carro para encontrar alguém que eles já conheciam previamente, seja por vontade própria ou por força, com a investigação inicial indicando que eles provavelmente não haviam desaparecido por vontade própria. O GPS da caminhonete indicava que a família estava em uma colina próxima antes de desaparecer, e investigadores seguiram as coordenadas para encontrar pegadas no local. Um dia depois do achado, em 17 de outubro, mais de 300 pessoas, incluindo autoridades e voluntários, formaram um grande grupo de busca aérea e terrestre. Mas nada foi encontrado e a busca pelos Jamison foi cancelada. Mas 4 anos depois, em 16 de novembro de 2013, caçadores que estavam buscando locais para a caça de veados na floresta encontraram os restos mortais parciais de 3 corpos, sendo de 2 adultos e uma criança, a menos de 5 quilômetros de onde a caminhonete da família havia sido abandonada. As investigações oficiais identificaram que os dentes eram de uma pessoa adulta, os ossos do braço e da perna também eram de um adulto, e esses fragmentos de ossos pertenciam aos membros da família, além de também encontrarem sapatos e pedaços de roupa. O médico legista do estado de Oklahoma, Dr. Joshua, relatou que a causa e a forma da morte eram desconhecidas, alegando que não havia evidência de trauma, embora a hipótese não pudesse ser totalmente descartada devido aos restos mortais estarem incompletos. Também haviam evidências de danos póstumos causados por animais. O relatório do legista afirmou que as mortes ocorreram em circunstâncias suspeitas. Outros objetos alvos da investigação policial foram uma maleta e uma pistola de calibre 22 registrada no nome de Sherilyn Jamison. Ambos nunca foram encontrados. E no momento do seu desaparecimento, Bob e Sherilyn estavam desempregados devido às suas deficiências e estavam recebendo cheques de invalidez para se manterem. Bob estava inválido devido a um acidente de carro, embora a mãe de Sherilyn, a Connie, afirmou que não sabia de nenhum acordo monetário por causa do acidente de carro que pudesse explicar a quantia de $32 mil encontrada no carro. Imagens do sistema de vigilância da residência da família, marcada com a data do dia em que eles deixaram a casa pela última vez, mostraram o casal fazendo várias viagens silenciosas entre o carro e a casa, enquanto guardavam as malas para partir. Eles estavam se movendo de uma forma que o ex-xerife Belchamp descreveu como se eles estivessem em transe, parando algumas vezes e encarando do nada antes de voltarem a andar sem interagir um com o outro. E sobre os corpos encontrados, houve uma atualização de que aqueles corpos foram identificados positivamente como restos mortais pré-históricos de nativos americanos e não como os Jamisons. Mas essa não é uma informação totalmente válida porque ela não tem registros. Nesse caso, há muitos pontos contraditórios que ninguém conseguiu resolver ainda e devido a isso surgiram algumas teorias. Uma delas diz que as hipóteses sobre o motivo e a forma do desaparecimento foram levantadas ao longo dos anos, mas as investigações nunca chegaram à conclusão sobre o que realmente aconteceu.
A primeira teoria é de que a família simplesmente se perdeu na floresta e morreu de hipotermia. Nos dias seguintes ao seu desaparecimento, a área onde os Jamisons foram vistos pela última vez passou por fortes chuvas, embora não forte o suficiente para causar suas mortes. Os relatórios meteorológicos indicaram que a temperatura mais fria alcançada durante aquele período foi de 4 graus e os restos mortais foram encontrados a 5 quilômetros de distância da caminhonete, o que dificultaria essa hipótese de que eles se perderam e foram expostos a uma intensa perda de calor. Entende-se que, como eles estavam muito próximo do carro, eles poderiam muito bem ter voltado se estivessem com frio. A segunda teoria é de que a morte dos Jamison foi um caso de assassinato seguido de suicídio. As investigações revelaram uma carta de 11 páginas escrita por Sherilyn para Bob, onde ela acusa o marido de ser um eremita. Os papéis foram encontrados na caminhonete abandonada. Outra carta que mencionava a morte também foi encontrada na casa da família. E de acordo com o ex-xerife Beauchamp, eles eram uma família obcecada pela morte. No entanto, a mãe de Sherilyn afirmou repetidamente que eles eram bons pais para Madison e que ele jamais deixaria acontecer algo de ruim com ela, a não ser que ele já tivesse acontecido algo ruim com eles primeiro. A terceira teoria é de que os Jamisons foram assassinados pelo pai de Bob Jamison, Bob Jean Jamison, de 67 anos de idade na época. Isso porque no início de 2009, aproximadamente 6 meses antes do desaparecimento da família, Bob entrou com uma ordem de proteção judicial contra o seu pai, alegando que seu pai tentou matar ele e a sua família em 2 ocasiões distintas em novembro de 2008 e abril de 2009. Embora o Bob não tenha detalhado na petição como seu pai fez essas ameaças, ele descreveu que o seu pai havia o atropelado com seu veículo em 1º de novembro de 2008. Bob também descreveu que seu pai era um homem muito perigoso que pensava que estava acima da lei. Ele se envolvia com prostitutas, gangues e metanfetamina. Além disso, Bob afirmou em sua petição que toda a sua família estava temendo por suas vidas e que ele estava com medo o tempo todo. Testemunhos foram dados no caso o juiz indeferiu a ordem de proteção em 18 de maio de 2009. Bob também estava processando seu pai na época do desaparecimento da família. E a justificativa do processo era que o Bob às vezes trabalhava de graça no posto de gasolina do seu pai, onde metade das vendas havia sido prometida ao filho, mas nunca foi paga. E no entanto, Bob e Sherilyn foram descritos como golpistas pelo ex-xerife Beauchamp, uma vez que eles já haviam processado 3 outras pessoas em 2005 após um acidente de carro. Além disso, Jack Jamison, que é o irmão de Bob, o tio do Bob Jamison, alegou que o pai de Bob estava perturbado na época em que tinha certeza que ele não seria capaz de se envolver no desaparecimento. O pai de Bob morreu em dezembro de 2009. A quarta teoria é de que os Jamisons foram assassinados por uma seita. A mãe de Sherilyn, Connie, acreditava que a família foi morta por uma seita religiosa no sudeste de Oklahoma, que tinha o nome da sua filha em uma lista de alvos. E depois que o Investigação Discovery exibiu um especial sobre a família no programa Desaparecidos, a amiga íntima de Sherilyn, a Nick Chenault, recebeu um telefonema anônimo de uma mulher que disse já ter participado de um grupo de supremacia branca que mantinha um livro contendo uma lista de pessoas que haviam causado problemas para elas. E que ela conseguia se lembrar de algum nome que viu na lista, ela os procurava na internet apenas para descobrir que muitos deles já haviam desaparecido, incluindo Sherilyn e Bob Jamison. Um artigo de 1993 do jornal Oklahoma afirmou que algumas seitas surgiram em torno do leste de Oklahoma, embora James Webb, um marechal dos Estados Unidos, tenha acrescentado que não houve nenhuma atividade desses grupos em alguns anos. Também foi sugerido que os Jamisons praticavam bruxaria. Um livro de bruxas foi supostamente encontrado na casa da família, no entanto Nick Chenault afirmou que Sherilyn comprou o livro como uma piada. Já o padre Gary Brandon afirmou que Bob confessou que estava lendo um livro satânico. Além disso, pichações misteriosas foram encontradas no container de armazenamento em que eles planejavam viver depois que eles se mudassem para Red Oak. Uma das frases dizia: 3 gatos mortos até hoje por pessoas nessa área. As bruxas não gostam que seu gato preto seja morto. A mãe de Sherilyn também relatou comportamentos estranhos de sua filha, dizendo que ela se tornou muito ilógica. E que uma vez eles dirigiram para Oklahoma, mas depois Sherilyn mandou a mãe sair do carro e a deixou na rua sozinha. Embora a maior prova do comportamento estranho ainda seja a fita de segurança onde o casal parece estar em transe, os Jamisons também alegaram ter 2 a 4 fantasmas em casa. E o padre Gary Brandon disse aos investigadores que o Bob ligou para ele para perguntar sobre balas especiais para matar fantasmas. Já a quinta e última teoria é de que o comportamento do casal pode ser explicado por um suposto uso de drogas.
Haviam rumores de que Bob e Sherilyn estavam envolvidos com entorpecentes e que o desaparecimento estava relacionado a um tráfico de drogas que deu errado. Conforme relatado pelo Oklahoma, em maio de 2010, a mãe de Sherilyn não acreditava que drogas estivessem envolvidas. Diz que o casal estava passando por problemas financeiros, uma alegação que lançou ainda mais dúvidas sobre os 32 mil dólares encontrados no carro. A polícia inicialmente suspeitou de drogas após ver o estranho comportamento nas filmagens da fita de segurança. Mas o ex-xerife Brent Chupp disse que não haviam evidências o suficiente que apoiassem a teoria de que os Jamisons usavam ou traficavam drogas. Mesmo com muitas pessoas apontando que os Jamisons não levariam sua filha de 6 anos de idade se algum evento relacionado a drogas estivesse ocorrendo. No entanto, ele disse que não poderia descartar completamente a possibilidade de drogas estarem envolvidas de alguma forma no desaparecimento da família. Antes do seu desaparecimento, os Jamison já tinham até trancado a matrícula de sua filha na escola. Como eles estavam desempregados, vivendo de auxílio do governo, eles não tinham nenhum vínculo. Porém, eles tinham uma casa muito boa em frente ao lago, tinham alguns carros, então eles tinham uma vida confortável. A dúvida que fica, por que eles abandonariam tudo isso para ir por meio de uma floresta e nunca mais serem encontrados? Há relatos de que foram vistos no México e há pessoas que dizem que eles estão vivos, mas que eles não querem ser encontrados. Mas há também várias questões. O porquê que deixaram o carro com um cachorro dentro, por que deixaram seus pertences e por que deixaram um valor de 32 mil dólares. Porque mesmo se eles fossem começar a vir em qualquer outro lugar ou qualquer outro país, eles precisariam do dinheiro para dar um começo na vida deles. E o dinheiro foi deixado lá. Não se sabe por que, se era para alguém resgatar esse valor, ou se eles voltariam para o carro, só iriam conhecer o local, mas até agora ninguém sabe exatamente o que aconteceu, apenas teorias. Bom, gente, esse é um caso muito complexo, não tem muitas informações sobre ele e até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Pode ser que realmente aqueles corpos tenham sido encontrados, são da família Jamison, pode ser que não há evidências concretas sobre isso, então a dúvida ainda existe se eles estão vivos, se eles ainda estão nos Estados Unidos ou se realmente estão no México ou em qualquer outro lugar do mundo. E uma coisa interessante também é que a família Jamison não está na lista de desaparecidos do FBI, mesmo antes dos corpos serem encontrados, o que gera também mais uma dúvida do que realmente aconteceu com eles. Mas o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, ficou comigo até agora, já me deixa um joinha, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Tá sempre tendo vídeo novo aqui no canal, então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!